Beleza, então, gente, vamos fazer hoje o nosso episódio 5, né? Tem como título O Reino Aguardando um Desfecho. A gente viu na semana passada a redenção iniciada, né? Como Deus respondeu de forma inicial ali à rebelião do homem, né? A gente viu que ele faz uma promessa de redenção. Essa promessa tem a ver com a separação, né, de uma linhagem, né? A separação de uma linhagem tirada da linhagem da serpente, por assim dizer. Deus vai arrancar dos filhos da serpente e criar uma linhagem agora da semente da mulher, no qual vai ter um descendente, né, prometido no futuro, que vai representar essa linhagem, né? E ele inicia com essa promessa. Depois a gente vê que, com o chamado de Abraão, a gente vai ver que dessa linhagem ele deseja fazer um povo, né, formar um povo, e ele faz uma aliança com Abraão para formalizar, né, esse plano, né, esse desejo de formar um povo. E aí a gente viu também depois lá em Êxodo que esse povo, de forma primária, ele trata com os descendentes sanguíneos de Abraão, de forma primária, ele com Israel, ele forma, né, o povo de Israel, tira do Egito e coloca na terra para ser um povo que vai representar de forma sacerdotal, né, os interesses de Deus no mundo, né. Só que a gente viu também que tudo isso é uma redenção incompleta ainda, né, não era algo assim tratado de forma concluída, né, de forma plena, né. Israel por várias vezes não cumpriu essa missão, né, de sinalizar o reino de Deus, né, de guardar a aliança, né, e a gente viu então que tudo isso culminou no exílio, né, a realidade de pecado ainda existia, né, tudo mais, né, só que Deus já levava isso em conta, né, tanto que a gente tinha todo o sistema, por assim dizer, o sistema ali dos rituais de purificação, né, todo aquele sistema ali, né, de sacrifícios e tudo mais. Então o pecado já era levado em conta nesse momento desse povo que foi tirado para representar os interesses divinos. Diferente de Adão, né, que Adão não era marcado ali pelo pecado ainda, né, ele tinha plena capacidade de responder em obediência. Só que Israel agora, de forma mais comunitária, né, corporativa, já a realidade do pecado ela já estava presente. Só que Deus sabia disso, né. Então quando Deus pede para o povo guardar a aliança, né, para que ele se torne de fato essa propriedade peculiar, Deus já sabia que o povo não ia guardar como devido, né. E aí então tem todo um sistema para que o povo, a partir desses rituais, dessas práticas, por assim dizer, eles já pudessem cultivar a expectativa do descendente que viria para, de fato, fazer com que essa realidade chegasse de forma plena. Então todo aquele sistema ali, né, no Antigo Testamento, ele era sombra de uma realidade maior, né? Então a realidade do pecado ela já estava levada em consideração, né? E o episódio de hoje tem a ver também com esse momento, né? Esse momento ainda do Israel étnico na terra, né? Existe mais uma promessa nesse período ali da teocracia, né, de Israel, que é importante para a nossa compreensão também de como Deus está desenrolando o plano. Por isso que a gente vai falar sobre o reino aguardando um desfecho, né? Eu quero ler 3 textos hoje aqui, para a gente poder refletir sobre eles, sobre esse assunto específico do reino aguardando um desfecho. O primeiro texto é de 2 Samuel 7, 2 Samuel 7, do 8 ao 16. 2 Samuel 7, do 8 ao 16. Diz assim, ó: Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O segundo texto é Salmo 72. Salmo 72, de 1 a 8. Esse texto de 2 Samuel é a promessa do reino, né? Do trono, por assim dizer, né? Eterno ali. Deus faz uma aliança com a casa de Davi e fala que vai estabelecer um governo eterno a partir da sua descendência, né? E agora o Salmo 72, do 1 a 8, amplia um pouquinho mais a nossa compreensão. O Salmo de Salomão diz assim, ó: Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão,
com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. E por último quero ler Isaías 11. Isaías 11, do 1 ao 9. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então que fala sobre a expectativa futura, né? Em relação a esse rei prometido. Então, gente, lendo esses textos aqui e falando sobre esse assunto do reino, né? A gente percebe o quê? Que um reino que foi prometido, né? Foi iniciado e também, de certa forma, anunciado também, né? Uma realidade futura, né? Só que a gente observa que ele não foi plenamente realizado ainda, né? A gente vê que tem coisas faltando. A gente lê todo esse relato aqui desse período bíblico, né? A gente vê um momento onde o povo não experimenta tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer, né? Então fica uma tensão, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa ideia aqui de forma introdutória, que existe uma tensão quando você está vivendo diante de uma promessa, né? A promessa divina coloca o seu povo em uma circunstância assim de tensão, né? E aí, fazendo uma conexão com o que a gente viu no episódio passado, a gente precisa lembrar que Deus ele não abandonou o mundo, né? Como a gente viu, mesmo com a rebelião humana, Deus não abandona o mundo, ele foi em direção ao caos, né? E ele iniciou uma redenção com a promessa, né, de um descendente específico, separando as linhagens, né, que nem eu falei anteriormente, e ele amplia isso com a aliança com Abraão, né, demonstrando que dessa linhagem ele ia formar um povo específico, né, e esse povo foi um povo chamado para sinalizar o reino de Deus no mundo. É um povo que tinha uma missão específica, né. Deus chama esse povo, né? Esse povo vai ter a sua identidade restabelecida, né? E também uma missão específica de sinalizar o reino de Deus no mundo, né? Então, a gente viu isso daí na semana passada, como eu falei, só que fica aquele momento ainda de incompletude, né? Fica aquela coisa no ar de o povo tá sempre caindo, os líderes nunca conseguem levar adiante, né? De forma fiel a sua função, né? De conduzir o povo e tudo mais, né? E a gente pode levantar aquela pergunta, né? Que se Deus é fiel às suas promessas, né? Por que o mundo continuou quebrado, né? Por que o mundo continuou desordenado, né? Por que Deus não formou um povo, e pelo menos esse povo, né? Não andava direito no mundo, né? Mas por que Deus fez isso, né? E aí a gente vê, lendo de novo aqui um pedacinho de 2 Samuel, um trechinho ali, um recorte, né? Que Deus fez uma promessa ali, né? Para esse povo que ainda estava amargando, né? As maldições da queda, as distorções da queda. Ele falou que estabeleceria para sempre o trono do seu reino. Ele falou isso para Davi, né? Então quando a gente observa, assim, o povo vivendo ainda no meio dessas tensões, né? E tudo mais, experimentando ainda as distorções da queda, a gente vê que Deus continua prometendo, né? Deus continua, na verdade, ampliando, né? A sua promessa. Na verdade, ampliando a compreensão daquilo que ele quer fazer, né? Ele ainda não resolveu, né, de forma plena, mas ele está ampliando a compreensão, ele está formando um povo. Essa ideia de formar um povo, a gente precisa lembrar disso, né? Deus está conduzindo um povo e ensinando esse povo a enxergar a realidade como ela deve ser enxergada agora. Só que isso passa por enxergar a própria condição também. O povo precisa entender que o pecado agora é uma realidade que afeta, né? E eles precisam se submeter com confiança às promessas divinas, né? Então todo esse processo do Antigo Testamento também é para lançar luz sobre a condição
condição real do ser humano. E o povo de Deus é o povo que vai trazer luz de forma concreta, né, a essa realidade. A gente viu isso semana passada também, né, que a formação de um povo é para fazer com que a redenção não seja algo simplesmente abstrato, né, mas algo concreto, né, acontece de fato assim na concretude da nossa experiência, né, e o povo viveu isso na pele, né, ele pôde provar que a narrativa do pecado ali que Moisés entrega na revelação não era um papo furado, né, é uma realidade. Só que no meio desse caos, né, no meio dessa tensão, né, de você ter uma promessa diante de você, mas ainda à sua volta parece que muita coisa não está acontecendo ainda, Deus continua ampliando, né, e ele traz essa promessa, né, de que ele iria estabelecer para sempre o trono do seu reino ali por meio da descendência de Davi, né, e a gente vê então que a Bíblia, gente, ela não ignora essa tensão da espera, né, mas ela ensina a gente a viver dentro dela, né, Deus ele ensina o seu povo a viver dentro da tensão dessa espera de um desfecho, né? De um cumprimento de uma promessa específica. Então, a Bíblia ela não esconde a realidade das coisas. Na verdade, ela coloca de forma clara, né? Como que as coisas de fato acontecem dentro de um mundo que foi tensionado pela queda, só que agora que vive também à luz das promessas divinas. E que Deus está ampliando, né? Ampliando aquilo que ele prometeu a respeito da redenção, e ele fala agora do trono de Davi. Então, o primeiro ponto assim, pra gente passar aqui é sobre essa promessa de um rei, né? Então Deus tinha falado de um descendente em Gênesis 3,15, depois quando ele volta a falar de descendência com Abraão, né? E ele firma uma aliança com Abraão, então a gente vê que esse descendente ele vai estar inserido num povo, né? E agora essa questão de um descendente volta a aparecer de novo com Davi, né? E com Davi então a gente vê que esse descendente na verdade ele vai se assentar sobre o trono e vai governar esse povo, né? Então as coisas começam a ficar mais compreensíveis aqui, né? Então um descendente, Gênesis 3,15, um povo que vai surgir dessa linhagem em Gênesis 12, né? A gente vê de forma primária esse povo sendo formado com os descendentes sanguíneos de Abraão, mesmo não sendo ainda o povo final, né, daquilo que Deus queria fazer, mas de forma primária Deus está trabalhando com os descendentes sanguíneos de Abraão. Só que agora, no meio desse povo, Deus faz uma outra aliança, ele firma outra aliança, ele amplia um pouco mais sua promessa falando de um rei, né? Então esse descendente ele vai ser o líder desse povo, né? Ele vai sentar em um trono e vai governar eternamente esse povo, né? A gente viu que todos os textos que a gente leu ali falam de uma realidade assim grandiosa, gloriosa, de um rei que governa com justiça, né? De uma realidade assim que o povo vai poder experimentar de certa forma de ser conduzido por um rei justo, né? Então todas as relações, né? Todas as áreas da vida vão ser afetadas por causa desse governo, né? Fiel, né? E perfeito desse rei, né? Então havia uma expectativa, né? Então quando a gente chega aqui nesse ponto dessa promessa de um rei, Deus está ampliando, né, de certa forma a sua promessa, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Que essa promessa feita a Davi é uma ampliação da esperança da aliança abrâmica, né? Então Deus firma uma aliança com Abraão, agora ele firma uma aliança com Davi, e isso é uma ampliação dessa promessa de redenção, né? Que ele havia feito até mesmo antes de Abraão, lá em Gênesis 3,15, como a gente falou, né? Só que quando a gente fala agora de reino, né, de redenção, desse povo que Deus está formando, a gente vê que o reino agora ele vai assumir uma forma davídica, né? A gente vê que o nome de Davi agora, e da descendência de Davi, do trono de Davi, ele vai agora dar os contornos, por assim dizer, daquilo que vai daqui para frente, né? Essa ideia de povo, de nação, de trono, né? Esse aspecto mais político, né, por assim dizer, do plano divino, ele começa agora a estar mais claro, e o nome de Davi agora vai estar sempre presente, né? Porque foi por meio de Davi que Deus estabeleceu essa aliança, né? E é uma aliança unilateral, por assim dizer. Deus não pede que Davi faça nada para que ele cumpra, né? Na verdade, ele até fala, os seus descendentes que pisaram na bola, eu vou corrigir, mas eu não vou tirar a minha bênção da sua linhagem, né? Que nem eu fiz com Saul, né? Ele se comprometeu, assim como ele se comprometeu com Abraão, sem também pedir nada em troca, uma aliança unilateral, assim como ele também prometeu em Gênesis 3,15, sem pedir nenhum tipo de retorno específico, né? Ele volta a fazer isso novamente, né? Diferente daquilo que ele fala ali quando ele tira o povo do Êxodo, né? Do Egito no Êxodo, que ele fala que se diligentemente guardares a minha aliança, então vocês serão um povo de propriedade, vocês serão o meu povo, né? A minha propriedade peculiar, para me representar dentre todos os povos, por assim dizer. Então, Deus já está demonstrando ali que esse momento com os descendentes sanguíneos de Abraão era um momento provisório mesmo, né? Porque, de fato, eles não iriam sustentar a aliança da lei por si só, e acabou desembocando no exílio, né? E mais no final a gente vai ver, então, que Deus prepara para o futuro uma estrutura diferente para a formação desse povo, né? Mas aí é importante a gente pensar e observar esse ponto aqui, né? Que Deus promete em Gênesis 3,15 com Abraão e agora com Davi, são sempre alianças incondicionais, tá? Ele não pede nada em troca para que ele cumpra, né? Então são promessas que estão editando o ritmo, por assim dizer, do plano de redenção de Deus, né?
E aí a gente vê então que o problema do mundo aqui, né, passa a ser lido então em termos de liderança e de governo, né? Agora essa ideia do povo, da redenção, né, passam agora a ter esse caráter mais político, por assim dizer, né? Então muda um pouquinho a dinâmica, só que também a gente começa a entender mais. O restante não é abandonado, né? Não é descartado, mas agora a gente ganha mais sentido, por assim dizer. Tudo aquilo que Deus havia feito antes, né? Ganha mais sentido agora, né? Porém, quando a gente olha para essa promessa de um rei, né, e de que agora a dinâmica da redenção ela vai ter esse caráter e vai ser lidada mais em termos de liderança e governo, algo que é muito presente aqui nos textos que a gente leu é que esse reino agora ele precisa de um rei. Porém, esse rei ele tem que ser um rei justo. Não é qualquer rei, né, que foi prometido ali. É um rei específico, um rei justo, né, para governar de forma justa, né, e segundo a vontade de Deus. E aí sim esse povo vai colher as bênçãos dessa liderança, por assim dizer, justa, né? Só que a gente sabe na história de Israel, né, que Israel percebeu que nenhum rei humano foi suficiente no fim das contas, né? A gente vê ali, por exemplo, o descendente direto ali de Davi, né, Salomão, começou bem, expandiu o reino, aquela coisa toda, né? O reino se tornou famoso, né, em vários lugares, né, tudo mais. Só que o fim da vida dele foi um fracasso, assim, né? E aí logo depois dele vem os descendentes que vão rachar, né, vão dividir o reino e tudo mais, uma bagunça daí pra frente, só ladeira abaixo, né? Então Israel experimentou na pele que, cara, nenhum rei humano é suficiente e está à altura para ser isso que Deus falou que o nosso rei iria sentar no trono de Davi eternamente seria, né? E agora, né? E aí, um outro trechinho aqui, né, do texto de 2 Samuel, né, que a gente leu lá, 2 Samuel 7:14, né? Tem uma relação muito próxima, assim, né, que Deus fala desse rei. Ele fala que eu lhe serei por pai e ele me será por filho, né? Então você vê que é uma relação muito próxima, né? Então de um rei que vive algo com o Deus que é extremamente, uma relação extremamente profunda, né? E aí a gente percebe que os reis até então, os descendentes ali, né, próximos que a gente teve de Davi, não representaram esse tipo de relação com Deus. Até os reis que tiveram posturas assim mais positivas, né, ainda assim não apresentaram esse caráter, vamos dizer, de justiça, assim, como nas expectativas, né, da aliança, né? Então, no fim das contas, quando a gente vê essa promessa de um rei, a gente vê que a esperança do reino, então, passa a ser a esperança por um rei fiel. E aí o povo fica na expectativa desse rei fiel aparecer, desse rei fiel surgir, né? E a gente vai pro ponto 2, né? Que o povo, então, entra numa série de fracassos, né, dos reis e numa crise de esperança, por assim dizer. O povo entra numa crise a observar toda a jornada de fracasso ali dos descendentes de Davi, por assim dizer, né? E a gente vai ver, então, que a monarquia, ela acabou revelando ainda mais, né, a profundidade do pecado. O povo, né, de forma geral, ele já tinha muita dificuldade de guardar a aliança, né, de assumir aquela postura, né, de fidelidade à aliança divina, né, feita no Sinai. Só que daí quando os reis assumem, né, eles percebem que é pior ainda, nem esses caras conseguem ser diligentes em guardar a aliança do Senhor, né? Então a gente vê que os reis, eles falharam sistematicamente, né? Até aqueles que tiveram as posturas mais positivas, ainda assim não cumpriram as expectativas do pacto, né, da aliança, né? E aí a gente viu que o povo sofreu as consequências e no final, como a gente tocou também nesse assunto semana passada, a gente viu que o exílio acabou sendo algo inevitável, né? O povo perdeu a terra, o povo foi expulso da terra, porque fazia parte dessa dinâmica também da aliança ali do Sinai, né? Se diligentemente guardar, vocês vão ser o povo de propriedade peculiar, né? Mas a gente viu que não guardou, então saiu da terra, exílio, espalhou todo mundo e tudo mais, né? Só que observando aqui dessa perspectiva mais política, né, de uma expectativa de um trono, de um rei que assuma, né, esse trono de forma fiel, a gente vai ver então que a crise do povo de Deus nesse momento aqui, ela não é apenas uma crise política ou moral, simplesmente. Por mais que tenham contornos políticos e por mais que tenha a ver com aspectos morais, né, ela não é apenas política ou moral. Ela é algo que se torna agora uma crise teológica também, né? Por quê? Porque o povo agora entra numa tensão. Quem que vai governar o povo de Deus conforme os desígnios de Deus? E aí entra essa questão, quem vai ser esse homem que vai de fato conduzir uma relação como um pai com um filho, com o próprio Deus, para que conduza o povo, de fato, de forma fiel, né? E aí o povo entra nessa crise, né, de esperança, né? E aí a gente tem um texto que eu gosto muito lá de Juízes, né? A gente vê que o fracasso dos reis e essa crise que gerou entre o povo, na verdade, colocou o povo
numa mesma situação, numa situação muito parecida com o que era antes da monarquia, né? Um texto de Juízes 21, 25, que é muito interessante, que fala assim, ó, que não há rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Antes da monarquia, a gente tinha a estrutura ali de lideranças tribais, né, de Israel. E chegou um momento ali que a gente viu que isso foi um fracasso, né? Eles não conseguiram conduzir o povo percebeu a necessidade de ter um líder, né, um rei e tudo mais, né? Só que estava um momento onde cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, né? Só que quando vem a monarquia, todo o processo, tudo mais, e culminou no exílio, a gente vê que no final acaba um cenário muito parecido com esse também, né? Só que agora representado por líderes que muitas das vezes faziam aquilo que achavam certo aos seus próprios olhos. Então a gente vê que parece que gira e cai no mesmo lugar, né? O povo passou todo por um processo e finalizou naquela crise, por assim dizer, de não ter alguém para conduzir esse povo, né? Então a gente vê aqui que quando existe uma esperança mal fundamentada, né, a gente vê que sempre vai ter um aspecto assim de profunda frustração que acontece. Então o povo estava sempre naquela expectativa, acho que agora vai ser o descendente. Só que muitas das vezes uma expectativa mal fundamentada, porque no fim das contas, Deus estava querendo sempre fazer eles olharem para o descendente da promessa que já havia sido feita lá atrás, né? E o povo estava imerso ali também em todo o sistema ali, né? Que eu falei anteriormente também, o povo estava imerso em todo aquele sistema de purificação, né? Em todo o sistema de sacrifícios e tudo mais. Então, era para a ficha cair, né, em algum ponto de que iria vir um enviado direto do Senhor para assumir esse lugar, né? Mas muitas das vezes o povo ficava cultivando expectativas muito deslocadas disso, né? E aí, expectativas mal fundamentadas, o povo ficava girando nesse ciclo de frustrações e tudo mais, né? Enquanto Deus estava sempre buscando fazer com que eles olhassem para esse horizonte, né? Daquele que viria, né? Num momento específico, né? E ele iria se revelar, né? De fato, como esse, né? Que seria enviado do próprio Deus, né? E aí, então, o povo começou, então, a viver nesse ciclo de frustração. Mas tudo isso era por causa de esperanças mal fundamentadas também, né? Por causa do fracasso dos reis e tudo mais, né? E aí, no outro ponto, né, o ponto 3, é importante também te observar que nesse cenário aí, né, todo cheio de desordem, todo cheio de frustração, de esperanças equivocadas e tudo mais, né, de tensão também, enquanto o povo espera, né, um desfecho e tudo mais, a gente vê surgir então os profetas, né, e os profetas apontando para uma esperança futura. A gente lê o texto ali de Isaías 11, né, que é um texto assim muito profundo, que mostra pra gente um horizonte daquilo que Deus estava preparando para fazer, né? E aí o profeta Isaías, ele falou, né, que do tronco de Jessé sairá um rebento, né, um renovo, né? Vai nascer algo novo do tronco de Jessé, né, que é o pai de Davi, né? Então o que a gente vê os profetas fazendo aqui? Os profetas estavam sempre buscando recalibrar a esperança do povo, né? Colocar a esperança no lugar. Vocês precisam observar que do tronco de Jessé, dessa raiz aí, né, da descendência de Davi, vai nascer, né, esse renovo que vai cumprir de fato as exigências e vai de fato ser esse líder fiel que o povo espera. Deus prometeu e ele vai cumprir isso, né? Então, os profetas, gente, você está sempre reposicionando, né, a esperança do povo, né, na realidade das promessas divinas, né? E eles estavam sempre relembrando que a esperança, ela tem um aspecto escatológico, né, um aspecto que está, tipo, no fim, né? No fim, Deus vai fazer. Em algum momento no horizonte, né, no futuro, Deus vai cumprir isso. Então, estava colocando os olhos do povo para frente, né, recalibrando as esperanças para que eles não perdessem, né, de vista esse horizonte firmado nas promessas divinas, né? Também estava sempre lembrando que a esperança tem a ver com o aspecto messiânico também. É esse que é aquele que é o ungido do Senhor, ou seja, aquele que vai descer do alto. A gente falou um pouco disso no domingo, né? Quando a gente falou sobre a comunhão, né? Comunhão, a gente leu lá o Salmo 133, né? Fala que é como óleo sobre a cabeça, né? Do sacerdote ali, né? No texto que fala sobre isso. Quando a gente falou que comunhão é algo que Deus derrama, né? Deus nos dá, né? O povo aqui os profetas relembraram o povo também desse aspecto, né? Estavam constantemente relembrando o povo de que a esperança ela precisa estar firmada nessa característica messiânica também, de que esse que vai assentar o trono de Davi, né, e vai conduzir o povo de forma fiel, ele é ungido do Senhor, né? Ele vai ser também enviado do Senhor, ele vai vir do alto, ele não vai ter a sua origem simplesmente daqui de baixo, né? Deus de alguma maneira vai enviar esse descendente, de alguma forma esse descendente vai surgir e a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa estar olhando, né? Então esse aspecto escatológico, esse aspecto messiânico, e eles sempre lembravam também, né, desse aspecto cósmico da redenção, né? Deus não estava simplesmente querendo resolver os problemas de Israel, entende? Não era isso. Deus tinha um plano de redenção de céus e terra, tá? Então também ajudando o povo a tirar os olhos das próprias questões, né, de um projeto nacionalista, por assim dizer, que era um grande problema de Israel,
né? Israel sempre teve problema com isso, né? De ficar achando que essa particularidade que tinha em relação a ser o povo eleito de Deus os tornavam mais especiais do que o resto do mundo, né? Mas os profetas sempre buscavam apontar que eles precisavam olhar para além, até porque a missão do povo de Israel sempre foi ser luz aos povos, então era uma missão de ampliação, né? E os profetas sempre buscavam trazer também esse aspecto cósmico da redenção para colocar o povo também em movimento em relação a isso, né? Então, os profetas estavam buscando recalibrar a esperança do povo constantemente, né? Reposicionando essa esperança na realidade das promessas divinas. Isso ajudava o povo a relembrar, né, de que o futuro do reino não dependia da capacidade dos homens, né, da capacidade do povo em si, mas da intervenção fiel de Deus, né? Então, o futuro do reino, né, a ocupação do trono de Davi tinha a ver mais com a fidelidade de Deus do que com a capacidade humana. Então, quando o povo olhasse para o fracasso dos reis, até do próprio povo em si, o povo precisava lembrar: a gente está caminhando para uma outra realidade, a gente está esperando um outro enviado, um outro tipo de pessoa que o Senhor vai nos enviar para nos conduzir, né? Então, os profetas, eles participaram, né, dessa recalibração, por assim dizer, da esperança do povo. Então, quando a gente olha aqui esse movimento profético do Antigo Testamento, diante desse cenário, assim, a gente precisa sempre lembrar que a espera, né, na Bíblia não é algo passivo, né? Não é algo passivo, simplesmente, mas é uma vida que se cultiva no terreno da fé, né? Então, os profetas estavam relembrando o povo disso, né? Esperar nas promessas não é uma mera passividade, né? E para você entrar num desespero de não saber o que vai fazer. Não, a gente precisa cultivar a nossa vida agora no terreno da fé. A gente precisa cultivar a forma que a gente organiza a nossa vida, né? Organiza tudo aqui como povo de Deus, centrado nessa expectativa das promessas divinas e do horizonte que Ele nos apontou dentro das promessas e das alianças que Ele firmou com o nosso povo, né? Então, os profetas nos ajudam a entender isso, né? Que a espera bíblica não é passiva, mas é uma vida que se cultiva no terreno da fé. E o povo precisava adotar essa postura, cultivar a fé, cultivar a confiança no Senhor, né? Sendo iluminados da realidade, né, que eles tinham, e se submeter com fé às promessas divinas, né? E aí, por último, no último ponto aqui, é que então o povo tinha que aprender a conduzir a vida entre as promessas e o cumprimento, né? O povo de Deus precisa aprender a cultivar a vida entre a promessa e o cumprimento, né? Nada muito diferente do que a gente vive hoje, né? Até porque a história do Antigo Testamento com Israel são imagens concretas de realidades que nós vivemos hoje de forma mais espiritual, por assim dizer, né? Então, não é muito diferente aquilo que o povo cultivava. A diferença é que eles olhavam para frente, né, para esse descendente que iria vir, e Deus agora, na era pós-Cristo, a gente olha para trás, né, para a obra que Ele fez e inaugurou, e essa fé precisa agora cultivar a nossa esperança do seu retorno. Então, é um movimento um pouco diferente, mas tem as mesmas características, por assim dizer, né? A gente precisa aprender a conduzir uma vida entre a promessa e o cumprimento. E o povo, naquele momento, estava aprendendo isso, né? Precisava aprender sobre isso. E quando a gente olha para o povo de Deus ali, né, a gente vê que o povo de Deus ele foi chamado para viver esperando, né, aprendendo a esperar, cultivando a vida no terreno da fé, né? Só que no meio dessa dinâmica, o povo estava sofrendo, né? Os efeitos da queda, todas as distorções, as rupturas estavam presentes ali ainda. Então o povo estava sofrendo, os inimigos estavam ao redor ali, né? Tensionando, né? A presença do povo na terra, tudo mais, né? E também esse movimento de confiar, né? O povo era chamado a viver confiando também. Então, confiando nas promessas divinas. Então, esperando, sofrendo e confiando. Aprendendo a descansar naquilo que Deus havia prometido, né? E é interessante que quando a gente olha para os Salmos, por exemplo, a gente vai ver que os Salmos, né, que são as produções poéticas, né, do povo de Deus, né, do povo da aliança, a gente vê que tem várias características, né? Os Salmos. A gente vê nos Salmos presença de lamento, de esperança e da fidelidade divina por meio das suas promessas, sejam as promessas messiânicas, né? Sejam outras promessas em relação ao futuro do povo, tudo mais, né? Mas a gente vê que os salmos expressam esse tipo de vida que o povo era chamado a viver, né? O povo lamentava por quê? Porque ainda estava vivendo no meio das distorções e tudo mais, né? Só que também havia salmos que olhavam para frente, né, para o horizonte. Por quê? Porque Deus estava ensinando esse povo a esperar, confiados, né, nas promessas que eles haviam feito, né? Então o povo ele estava ali aprendendo a viver entre a promessa e o cumprimento, né? E aí tem o Salmo 13, né? Versículo 1, né? Que faz uma pergunta assim, bem curta, bem direta. Até quando, Senhor, né? Acho que o povo sempre perguntava isso, até quando? Né? Até quando a gente vai ter que viver nessa tensão, olhar para o cenário em volta e não enxergar muitas possibilidades, né? Até quando a gente vai ter que viver de forma a cultivar a nossa vida nesse terreno da fé e tudo mais, né?
Até quando? Então o povo vivia nessa tensão, né? O povo de Deus, ele estava aprendendo a viver entre a promessa e o cumprimento. Só que daí a gente precisa deixar muito bem claro, assim, para nós, observando esse contexto aqui, gente, que esperar faz parte, né, de um contexto, de uma fé que está amadurecendo, né? De uma fé que está sendo conduzida pelo próprio Deus também para que amadureça, né? Então a espera faz parte de um contexto de uma fé que está sendo amadurecida. E aí a gente vai aprendendo, observando isso, né, que o silêncio de Deus, ele jamais deve ser visto como um abandono, né? Mas o povo olhava o cenário e falava, caramba, né? Até quando, Senhor, né? Mas o silêncio divino não tinha a ver com o abandono. Deus não tinha abandonado seu povo, Deus não tinha abandonado ou esquecido das suas promessas, né? Deus estava ali constantemente lembrando o povo, por meio daquilo que ele mesmo havia estabelecido para o povo viver, né? Então Deus estava presente, mesmo que muitas vezes parecesse estar em silêncio, né? Mas mesmo esse aparente silêncio de Deus jamais deve ser visto como um abandono. Deus não abandona, né? Deus está conduzindo o seu plano de redenção e ele decidiu formar um povo. Se ele decidiu formar um povo, ele tem um compromisso com esse povo, né? Ele tem um compromisso de conduzir esse povo. Só que a condução desse povo é do jeito de Deus, né? É do seu jeito, né? Como ele disse lá para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, ser perfeito. Quando Abraão tentou resolver as coisas do jeito dele, né? Deus vem, firma a aliança, mas ele lembra, eu sou Todo-Poderoso e você tem que andar na minha presença, sendo perfeito, né? E Paulo lá na frente, né, ele vai falar, né, essa palavra perfeita, né, às vezes a gente acha, pô, Deus queria que Abraão fosse perfeito, né, só que Paulo lá na frente ele vai falar algo interessante, né, que o que é essa vida de perfeição, né, e aí o Paulo fala, né, não que eu já tenha atingido a perfeição, mas eu caminho prosseguindo para o alvo. Então ser perfeito dentro de uma relação com Deus não é ser perfeito no hoje, né, no momento presente. É entender que você não atingiu a perfeição, mas caminhar prosseguindo em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, né, e avançando em direção àquilo. Então é uma condução de uma vida, né, o cultivo de uma vida no terreno da fé, como a gente viu, né. Então, a gente fechar aqui, concluir tudo isso que a gente falou hoje sobre esse reino aguardando um desfecho, né? Mais especificamente falando ali sobre a promessa do rei, né? Do trono eterno na descendência de Davi. A gente então resume aqui, né, que o reino ele foi prometido, né? Deus forma um povo, por assim dizer, para sinalizar essa realidade desse reino, né? Um rei foi anunciado, ou seja, Deus fala de uma pessoa enviada por ele que vai assentar no trono e esse rei vai ser um rei justo, né? Só que, assim como a gente viu no episódio passado, né, esse cumprimento ainda não chegou, né? Esse cumprimento ainda não aconteceu. Então, da mesma maneira que a gente finalizou o episódio passado observando ali o contexto do Israel étnico como sendo ainda uma redenção incompleta, né? Aquele não era o povo final de Deus, por assim dizer. A gente termina o episódio de hoje observando que também esse cenário dos reis, né? Como algo também que ainda não aconteceu, né? O Antigo Testamento, nesse contexto ali, até o exílio, né? A gente vê então que esse descendente prometido, ele não chegou, né? Então o povo, ele fica naquele momento, naquela situação ali de tensão, diante de uma espera, de uma promessa, daquilo que foi prometido por Deus, né? Então a gente, de forma resumida, assim, observando esse contexto aqui da promessa davídica, né? A gente vê então que a espera dentro dessa realidade do povo de Deus, ela não nega a fidelidade de Deus, tá? O fato do povo estar esperando uma realidade que aparentemente não está acontecendo, né, não nega a fidelidade de Deus, mas na verdade aprofunda a compreensão daquilo que Deus está fazendo, entende? Da promessa divina de redenção. Então quando o povo está esperando, não quer dizer que Deus está abrindo mão do que ele está fazendo, não. Ele só está ensinando o povo a conduzir a sua vida nessa relação com esse Deus que está conduzindo um plano de redenção cósmica, entende? Então Deus prometeu redimir todas as coisas por meio de um descendente que viria. Então eu vou separar um povo, esse povo vai aprender e vai entender ao longo da jornada o que eu pretendo fazer. Só que ao longo da jornada esse povo precisa aprender a descansar, esperar e confiar nas minhas palavras, né? Confiar nas minhas promessas, né? Então a espera não nega a fidelidade de Deus, ela aprofunda a compreensão do povo sobre o que Deus está fazendo e a maneira com que ele está lidando e formando esse povo, né? E aí tem um texto que eu quero ler aqui para encerrar, que nesse cenário todo ali, né, obscuro, né, incerto, que a gente vê o Antigo Testamento se finalizando, né, o reino dividido, né, a gente vê ali o exílio, né, aí depois um retorno para a terra ali, um negócio que acontece, mas mesmo assim os muros são erguidos, o templo reconstruído, mas a gente vê também pela narrativa bíblica que o Espírito não desceu para o templo novamente, né, então ficou um cenário incerto, né, mas tem um profeta assim que
trouxe palavras assim ao povo, de esperança, muito interessante para o profeta Jeremias. Eu gosto muito disso aqui, que num cenário assim bem de tensão, ele traz algo assim muito importante para ajudar o povo a olhar para o que Deus estava preparando, né? É Jeremias 31, versículo 31 até o 33. Olha o que o profeta Jeremias diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui ele falando então de uma reunião do reino de novo, né? O reino tinha sido dividido, né? Entre Israel e Judá. Judá ficou então com a descendência de Davi, assentando sobre o trono, e Israel ali ficou com os reis que o povo estava levantando ali durante a sequência, né, dos anos ali, né? Mas Deus então, por meio do profeta Jeremias, fala que ele vai firmar uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, ou seja, vai reunificar o reino, né? E vai fazer com que o povo esteja unido novamente, né? Só que daí o texto continua: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Ou seja, não vai ser mais algo condicional. Então, quando Deus juntar o povo de novo, não vai ser mais uma aliança como ele fez no Sinai, condicional, né? Por quê? Porque aquela já foi quebrada, né? Ou seja, os descendentes sanguíneos de Abraão quebraram a aliança. Agora, quando Deus juntar o reino de Israel e o reino de Judá, vai ser do jeito dele agora. Ele vai juntar, só que ele vai fazer uma aliança que vai ser diferente como aquela que ele fez, né? Ou seja, aquele aspecto de condicionalidade, por exemplo, não vai mais haver, né? Por quê? Porque agora o próprio Deus vai se responsabilizar pela fidelidade do povo, né? Olha o que o texto vai falar na sequência. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então Deus vai assumir a responsabilidade, né, de resolver essa questão da infidelidade do povo, né? Ele mesmo vai começar a trabalhar agora num processo de dentro para fora. Não vai mais ser mais as tábuas, né, da lei e o povo tentando enfiar aquilo de fora para dentro. Não, vai ser a vontade de Deus agora sendo escrita de dentro para fora. Só que é um novo momento, né, uma nova aliança que vai ter uma característica distinta daquela que Deus firmou quando ele organizou Israel, quando ele tira do Egito, né? Então Deus ele deixa no horizonte agora um horizonte completamente diferente para ajudar o povo nesse processo de espera, né? Para ajudar o povo a cultivar a vida nesse terreno da fé, né? Que cultive uma confiança de fato naquilo que Deus está fazendo e que amplie a compreensão e aprofunde também a compreensão nas promessas divinas e na fidelidade do Deus que prometeu redimir céus e terras e todas as coisas. Então, é isso. No episódio 5, o reino aguardando um desfecho. E aí no próximo episódio a gente já vai falar da vinda do rei, né? Então a gente fecha hoje na expectativa desse descendente, né, que não chegou. E semana que vem a gente fala então desse descendente que enfim chegou, né? Enfim chegou o descendente prometido lá atrás em Gênesis 3:15, né? Então é isso. E aí a gente fecha para conversar um pouco sobre isso. O que você leva daqui hoje? A gente falou de bastante coisa, né? A gente falou de espera, né? A gente falou de muita coisa, né? A vida entre a promessa e o cumprimento. É bastante coisa que toca aquilo que a gente vive hoje, né?